como se desenvolve todo esse processo. No processo de compostagem por leiras reviradas, também chamado de método Windrow, o resíduo orgânico proveniente de uma coleta seletiva é levado ao pátio de compostagem, onde é misturado a um resíduo palhoso, que pode ser uma casca de arroz, de milho, a poda triturada, a serragem, para a formação das leiras de compostagem. As leiras permanecem no pátio por um período de aproximadamente 120 dias até que o composto seja maturado. Durante todo o período, as leiras são reviradas manualmente ou por meio de uma pá carregadeira ou por um revirador de leiras, um equipamento mais complexo, para que a massa de resíduos seja aerada propriamente. O processo de compostagem é desenvolvido por uma população diversificada de micro-organismos e envolve necessariamente duas fases distintas. Fase da degradação ativa, em que a temperatura deve ser controlada a valores termofílicos, na faixa de 45 a 65 graus. Já a fase de maturação, na qual ocorre a umificação da matéria orgânica previamente estabilizada na fase anterior, a temperatura deve permanecer na faixa mesofílica, ou seja, menor que 45 graus centígrados. Durante a fase ativa, o material geralmente fica disposto no pátio na forma de leiras, ou seja, montes de forma prismática, por um período que varia de 60 a 90 dias. Nesse período, as leiras devem ser reviradas a cada 2 dias, ou sempre que a temperatura atingir 65 graus. Então, é importante a tomada de temperatura diária no pátio. Quando a temperatura das leiras ficarem na faixa de 45 graus, indicando o início da maturação, manter reviramentos a cada semana até o final do processo, quando a temperatura deve estar semelhante ao do meio ambiente. Essa fase dura em torno de 30 a 60 dias. Vejamos como o método é relativamente simples. Vamos precisar de uma área suficiente conforme o volume de lixo a ser tratado. Equipamentos básicos são caminhões coletores, uma pá carregadeira que é utilizada para espalhar e esmagar o resíduo orgânico que vem da coleta seletiva. Serve também para revirar as leiras e carregar caminhões. Transportar os rejeitos no processo de limpeza do pátio e, principalmente, trabalhar com material palhoso que é misturado ao resíduo orgânico. O material palhoso é este. Ele é obtido principalmente a partir da trituração de restos de podas feitas pela própria prefeitura nas árvores e nos jardins da cidade. Veja, este é outro equipamento importante, uma picadeira, dessas empregadas em fazendas. Aqui, ela fica confinada nesta estrutura de concreto para reduzir o nível do barulho, que é muito alto. O material palhoso é misturado ao resíduo orgânico na proporção de 40% palhoso e 60% matéria orgânica. Bem, nesse videocurso, acompanhamos o método das usinas simplificadas e o método Windrow. Mas quais as diferenças básicas entre esses dois métodos? A diferença entre o processo das leiras reviradas e das usinas simplificadas é a origem do material a ser compostado. No caso das usinas simplificadas, o resíduo orgânico é proveniente da coleta domiciliar, que é segregado na usina, para então ser utilizado no pátio de compostagem como qualquer outro processo de compostagem. Já na compostagem por leiras reviradas, o resíduo orgânico é proveniente de uma coleta diferenciada, que no caso da SLU, é realizada em feiras, mercados, supermercados e sacolões da cidade, de forma a assegurar que o composto produzido não sofra nenhuma contaminação por materiais tóxicos presentes na massa de resíduo domiciliar, como pilhas, baterias e resíduos químicos em geral. A diferença visível é o resultado final. A compostagem que usa matéria orgânica vinda de uma coleta seletiva tem melhor qualidade, é livre de impurezas e de material inerte, que é retirado através da prática de pentear as leiras. Veja os operários da estação de tratamento de lixo. Eles usam pás com dentes e vão retirando objetos, rejeitos que não se decompõem facilmente. Se há ameaça de chuva, o jeito é cobrir todas as leiras com lona plástica, pois o excesso de umidade prejudica a compostagem.
O resultado final é este, um composto de boa qualidade e limpo. O composto orgânico, qualquer que seja o processo, mas tecnicamente bem utilizado, apresenta uma composição com pequenos teores de nitrogênio, fósforo e potássio e praticamente 50% de matéria orgânica umificada. Portanto, é grande o valor do composto orgânico na recuperação de solos cansados, tendo larga aplicação na agricultura. É importante lembrar que para se ter um composto final de qualidade e livre de contaminantes, é preciso estar atento ao monitoramento da matéria orgânica em decomposição, com análises periódicas, conforme nos explica a bióloga Carla Garcia. O monitoramento envolve, basicamente, um controle físico-químico, físico, microbiológico e de metais pesados. Os parâmetros físicos que são avaliados, basicamente, são densidade e a temperatura. A temperatura ela é feita todos os dias porque é o principal parâmetro analisado para a gente ter uma garantia de que o processo está ocorrendo naturalmente. Além desses parâmetros, existem parâmetros físico-químicos, que a gente avalia o pH, a gente avalia a umidade, a gente avalia também carbono orgânico, nitrogênio, carbono total e a relação carbono-nitrogênio para a gente poder estar acompanhando a degradação desse material. Análises microbiológicas são feitas também para se saber o grau de contaminação por micro-organismos que estão presentes no ambiente. Além disso, os metais pesados vão garantir também a qualidade do composto, uma vez que esses metais eles podem ser nocivos tanto aos vegetais que vão receber esse composto como fertilizante, como também podem causar mal à saúde daqueles que utilizarem vegetais que foram adubados com esse material. A aplicação do composto orgânico se faz quando o mesmo atinge sua fase de maturação. As dosagens mais recomendadas estão no manual, mas é sempre bom consultar o engenheiro agrônomo antes. Neste videocurso você conheceu um dos processos de tratamento do lixo. Mostramos o funcionamento de uma usina simplificada de compostagem de lixo e o método de compostagem orgânica, onde o resíduo orgânico é associado ao elemento palhoso, resultando num composto de ótima qualidade. O Centro de Produções Técnicas espera que você tenha obtido conhecimentos necessários, mas lembra que o tratamento de lixo exige um projeto de engenharia específico e a orientação de um engenheiro sanitarista, um biólogo, um engenheiro civil e outros profissionais necessários. Então, lembre-se que a gerência de um sistema de limpeza urbana e de tratamento do lixo é gerenciar o próprio lixo.